Pessoal, então vamos começar agora a nossa aula. A aula 2 de GIMP, e vou mostrar para vocês alguns outros recursos novos aí. Só lembrando que os sites que a gente vai utilizar para imagens são esses que estão aí na aula. Coloquei o link também na aula, ele também está nesse arquivo aqui, que é o arquivo tamanho de imagens para as redes sociais. Então, a gente vai pegar uma imagem aqui, por exemplo, essa imagem do perfil, que é 180 por 180 pixels. Então a gente vai fazer uma imagem de perfil para o Facebook. Mas antes disso, nós vamos conhecer algumas das teclas de atalho que nós utilizaremos. Também está na sala, certo? Na aula do dia 5. E vou falar sobre algumas das teclas aqui. Bom, essa lista de teclas ela já está também na sala. E aqui vocês vão ter algumas teclas que vão ajudar a acelerar aí o uso do GIMP. Então aqui a tecla Ctrl N ela é utilizada para uma nova página ou imagem em branco. Depois nós vamos ter a tecla Ctrl O para abrir um conjunto de camadas, né, ou um arquivo do próprio GIMP, né, na extensão .xfc, que é a extensão de camadas do GIMP. Em seguida nós temos ali para abrir uma imagem como camada, né, para inserir dentro da camada que você já está. Isso eu mostrei na primeira aula. E aqui a gente tem para duplicar uma camada atual, com Ctrl Shift D, Ctrl D para duplicar o arquivo que você, ou a imagem que está aberta. O Ctrl S salva todo o conjunto de camadas que você tem no GIMP. Em seguida você tem o salvar como, você pode mudar o nome. E o Ctrl E que é para você exportar aquelas camadas que você tem lá dentro do GIMP. Nós vamos ter ali também as teclas Ctrl Shift R para exibir e ocultar réguas, o Ctrl Shift T para exibir e ocultar as linhas guias, as teclas, né, o Ctrl e teclas direcionais para subir e descer à esquerda e à direita da imagem, ou seja, para você movimentar a visualização da imagem. O Ctrl Z desfaz a última ação, o Ctrl Y refaz a última ação desfeita, que você utilizou com Ctrl Z, e o Ctrl W fecha uma janela interna, uma janela de trabalho. Se eu estiver fazendo algum trabalho dentro do GIMP, eu posso utilizar Ctrl S e salvar. Em seguida eu posso fechar com Ctrl W, que ele vai fechar e deixar apenas a janela do GIMP aberta. E eu tenho Ctrl Q ou Alt F4 para fechar a janela do GIMP. Bom, tem algumas teclas também aqui, são as teclas de ferramentas, que a gente vai utilizar aí para fazer uma série de atividades, e dentro dela a gente vai ter uma celeridade utilizando essas teclas. Então a ferramenta é para a ferramenta seleção. Nós temos vários tipos de seleção, né? Nós temos a seleção elíptica com a letra E, com R a ferramenta seleção retangular, que é aquela seleção quadrada, a ferramenta seleção livre, o laço, que é a letra F, a seleção contínua é também chamada de varinha mágica, então a seleção automática, e o Ctrl A para selecionar tudo que tiver dentro do trabalho do GIMP, da área de trabalho do GIMP. E se eu quiser tirar a seleção de qualquer um desses objetos de seleção que eu estou utilizando, eu posso utilizar o Ctrl Shift A para tirar a seleção que eu utilizei em uma daquelas ferramentas que eu acabei de falar, ou do selecionar tudo, ou seleção elíptica, ou retangular, livre ou contínua. O Ctrl I é para você, no caso, se você tiver selecionado uma área e quer fazer a inversão da seleção, você tem a tecla Ctrl I. O Shift C é para a ferramenta corte, quando eu desejo cortar uma imagem, lembrando que tem diferença de seleção, ela vai cortar uma área que eu fizer a seleção. O T é a ferramenta de texto, bem simples, né? Bem fácil de entender. A ferramenta rotacionar é caso você queira rotacionar um objeto, você tem utilizando com Shift R. O Shift P é uma ferramenta
perspectiva. Eu vou mostrar para vocês quando for necessário vocês pegarem uma imagem, né, por exemplo, computador. Eu quero colocar ali uma imagem. Aqui nesse exemplo, aqui do site, mostrando aí a ferramenta perspectiva, vocês podem observar que tem uma imagem aqui de uma janela de um sistema. Na verdade aqui foi uma imagem, né, pesquisada diretamente aqui do freepik.com, e em seguida foi tirada uma tela de um aplicativo jogada aqui dentro. É justamente com essa ferramenta que você vai fazer isso, uma ferramenta perspectiva. Então eu pego uma imagem e encaixo dentro, por exemplo, de um quadro. Se você quiser pegar uma outra imagem e colocar dentro de outra, no exemplo de um quadro, você pode colocar, depois eu vou mostrar isso melhor. A ferramenta inclinar é aquela ferramenta que você coloca a imagem inclinada. O redimensionar, eu já mostrei, que é uma ferramenta utilizada para você diminuir ou aumentar a imagem dentro da área de trabalho ali que você está trabalhando na camada. A ferramenta mover é aquela ferramenta que permite você mover o objeto para qualquer local. A ferramenta redimensionar também ela é utilizada para você mover. No momento que você está redimensionando, você pode ajustar e mover essa imagem também. Essa ferramenta redimensionar também permite fazer isso. A ferramenta seletor de cor ou conta-gotas é uma ferramenta que permite você captar uma cor e aplicar no objeto. Então eu vou mostrar também. E o Shift F é uma ferramenta para espelhar. Então ela pode ser usada justamente quando você tem uma imagem desse tipo aqui, ó. Você tem dois leões e você quer colocar um de frente para o outro. Então aqui nesse logotipo vocês podem observar que eu tenho uma imagem confrontando uma com a outra. Aqui nada mais é do que usando a ferramenta espelhar. Então podemos utilizar Shift F para a ferramenta espelhar. Bom, tem outra forma aqui também, que é utilizando Shift e arrastar com o mouse acima ou abaixo, ou para a direita ou à esquerda. Também você pode fazer, né, com a ferramenta espelhar. Você pode simplesmente utilizar pelo mouse. O Shift B é uma ferramenta para preenchimento sólido, é aquele balde de tinta que você utiliza para colocar a cor. Dentro dessa própria ferramenta aqui, vocês vão ter junto com ela a letra G para o preenchimento gradiente, que é aquele degradê que a gente aplica, que inclusive já mostrei na aula anterior, na aula 1. E a letra Z é a ferramenta de zoom. Com a ferramenta selecionada, nós podemos clicar na área para aumentar o zoom, para diminuir, pressionar Ctrl e clicar na área, ou pressionar menos também. E o Ctrl é outra forma de ferramenta do zoom, que você pressiona contra barra de espaços, pressionado, e o mouse sobre a área ele também aumenta e diminui o zoom sobre uma área. O número 1 é o zoom em 100%. Ctrl Shift J ela é para ajustar o zoom da imagem na janela. Quando você estiver trabalhando com uma imagem grande, você pode estar reduzindo aí. E o Q, que é a ferramenta alinhar a imagem em relação a outras. Também vou mostrar algumas dessas teclas aqui. E o Shift M é justamente para você trabalhar com as medidas de uma imagem. Se quiser saber as medidas de uma imagem, você pode estar utilizando a ferramenta ali para saber. Bom, são algumas das teclas que a gente vai utilizar. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o recurso do conta-gotas. Então, primeira coisa, vamos voltar lá para o GIMP. Então eu vou pressionar aqui Ctrl N, né? Ctrl N para um novo. Bom, eu quero pegar primeiramente uma imagem que eu vou baixar lá do aplicativo, lá do site Freepik, e em seguida eu vou colocar ele aqui. Então eu vou primeiramente pegar aqui o tamanho lá, né, que primeiramente eu havia falado para vocês, a imagem de perfil do Facebook. Então eu vou retornar lá. Então vai ser 180 por 180. Então coloca aqui 180, 180. Em seguida você vem em opções avançadas
Então eu vou colocar aqui uma transparência. Por que a transparência? Justamente porque a transparência, porque vai haver situações que você vai ter necessidade de colocar ela aqui, ó. Vocês podem observar que essa imagem ela está de acordo com o fundo, justamente porque ela é uma imagem PNG, é uma imagem transparente. Então, se você for colocar aqui uma cor de fundo no site, ela vai ficar aparecendo aquele branco aqui, um retângulo branco, então vai ficar muito feio no seu site. Então, por esse motivo que a gente já começa colocando ali o fundo transparente. Então, coloquei aqui o fundo transparente, clico OK, 180 por 180. Esse é o tamanho lá para a rede social do Facebook. Em seguida, eu vou lá no site FreePic. Vou procurar um logotipo aqui. Coloquei aqui logotipos, tá, pessoal, aqui na pesquisa. Só lembrando que o FreePic, você pode fazer vários downloads ali sem a necessidade de estar logado, mas é bom você fazer o login nesses sites. Já mostrei para vocês vários sites que eu estou mostrando aí, né, para as redes sociais ou os sites das imagens que nós vamos utilizar, como o Pexels, o Deposit Fotos, o Wall Here, o Google Imagens, o Stock da Adobe, o FreePic e o Flickr. São alguns dos sites aí utilizados na videoaula. Então, retornando, voltando lá no FreePic, vou procurar aqui logotipos. Vou procurar um logotipo aqui fácil. Vou retornar, que eu já havia feito uma pesquisa aqui, mas também foi logotipo. Então, vou procurar um aqui. Opa, esse aqui tá bom. Então, eu vou clicar sobre ele. Bom, pessoal, aqui, quando a gente baixa direto aqui do site do FreePic, a gente pode fazer um outro macete que eu vou passar para vocês. Tem sites que tem uma dificuldade de você baixar aquela imagem que você quer. Por exemplo, aqui nesse que foi pesquisado, vocês observam que ela tem, né, uma marca d'água aqui sobre a imagem. Tem alguns sites que você quer pegar ela, né, e colocar aqui. Então tem um macete. Nesse exemplo aqui, vou mostrar esse macete aqui. Se você tem uma imagem de um site que ela está, por exemplo, com esse plano, com esse fundo ali, uma marca d'água, você printa a imagem, usei a tecla Print Screen, pressiono o Windows R, eu coloquei ali o Paint, né? Você pode aqui no Iniciar e abre o Paint. Abre o Paint. A imagem ela não vai ser perdida, porque você printa essa imagem. Por que você não salva lá direto? Olha, eu acho que por esse modo aqui é um modo bem rápido de você também trabalhar. Você pode colar lá, pode colar aqui, tá? Então pego a imagem, colo aqui, arrasto ela para cá, deixando uma margem ali, lembrando que o enquadramento que é um dos princípios que você vai estar aplicando aqui. Então pego aqui, usei ESC, pressiono ESC para sair da seleção, delimito aqui a área para menor, reduzir o tamanho da imagem e eu deixo mais ou menos a mesma distância. Em seguida eu salvo. Observem que ele vai salvar como PNG. É interessante você salvar como PNG porque você pode, por exemplo, só aplicar a varinha mágica para tirar esse fundo aqui, tá? E depois você vai utilizando a ferramenta de seleção livre para retirar o resto. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, vou salvar lá dentro da pasta das imagens. Aqui eu vou colocar o nome de Leon Brand Logo. Então, o que eu vou aplicar lá? Eu vou mostrar vários recursos para vocês. Como limpar essa área, utilizando a ferramenta seleção livre.
ok, e vou pegar a outra imagem que eu havia lá dentro do FreePic, que seria essa. Então eu posso fazer aquela forma lá, abrir ela no GIMP e fazer o tratamento nela. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês um outro recurso, que eu posso pegar essa imagem aqui, mudar ela de cor, né, que aqui ela é mais fácil de utilizar também a ferramenta Variimagem. Então vou fazer o download dela aqui, download gratuito. Escolher o local aqui. Bom, só lembrando aqui, uma forma de você organizar uma pasta para você salvar as imagens, é imprescindível você organizar todas as imagens que você estiver trabalhando. Então a primeira coisa é você, para baixar diretamente na pasta lá, em vez de ir para a pasta do load, você pode vir aqui no próprio Chrome, estou mostrando aqui direto no Chrome, na opção configurações. Você vai descer aqui na opção avançado e em seguida vai escolher downloads e vai marcar a opção aqui, perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer o download. Então essa é uma opção aqui, você pode selecionar uma pasta diretamente onde você pode estar salvando os arquivos que você vier baixar, justamente para não ficar lotando a pasta download. Então essa é uma forma bem melhor de você já estar salvando exatamente naquele local aquelas imagens, para você não ficar perdido e saber onde foi que você salvou. Então vou voltar aqui, já baixou a imagem, só lembrando, clicando com o botão direito aqui, mostrar na pasta, ou Ctrl J também, tá? Clica com o botão direito, extrair para. Pronto, já extraiu, vou voltar lá no GIMP. E agora o passo eu vou fazer o que? Vou abrir como camada. Vou abrir diretamente, melhor. Vou abrir aqui o arquivo. Aqui você marca a opção Show Files. Show todos os arquivos para mostrar quando você clicar. Eu vou abrir esse. É o logotipo Lion Brand Logo. Outra imagem. Vou abrir essa. Vou abrir a próxima. Ou Ctrl O, né, pessoal? Vou abrir aqui. Aquele conjunto de logotipos JPG. O Files para visualizar. Em seguida você vai escolher a opção manter. E aqui vocês vão ter vários logotipos. E o próximo passo vai ser nós escolhermos aquilo que a gente desejar. Essa ferramenta que eu vou mostrar é a ferramenta cortar. Então a ferramenta cortar é uma ferramenta que você pode ver aqui no menu de ferramentas, ferramentas de transformação, opção cortar com Shift C, só relembrando. Você pode ver também aqui no menu, tá?
Então aqui no menu de transformação, onde você vai ter várias formas de trabalhar, como alinhar, mover, cortar, redimensionar, rotacionar, inclinar, perspectiva, né, espelhar e demais outros aí. Então eu vou aqui mostrar primeiramente a ferramenta cortar com Shift C. É uma ferramenta que ela é utilizada para você fazer um corte de um objeto apenas. Se eu quiser fazer vários, por exemplo, aqui eu tenho essa ferramenta aqui, esse logotipo. Se eu quiser, por exemplo, aqui 1, 2, 3, são 12 logotipos. Se eu quiser separar todos, eu posso primeiramente duplicar, vou em imagem e vou na opção duplicar o Ctrl D. Eu duplico várias vezes o objeto, Ctrl D. Então se eu tenho 12, eu teria 12, mas eu só estou mostrando aqui o exemplo que você está duplicando o logotipo ou a mesma imagem várias vezes que você desejar. Por que isso? Porque quando você faz o corte, você perde a imagem, você vai ter que abrir novamente. Então se eu vier aqui novamente, transformação, utilizar cortar com Shift C, eu faço isso. Eu vou cortar apenas aquele objeto, pressiono Enter e apenas aquele objeto. Observem que os outros aqui continuam ainda e eu posso continuar recortando os demais. Correto? Posso continuar recortando os demais, porque eu dupliquei vários arquivos. Então vai ficar exatamente aquele arquivo que eu fiz. Então mais um recurso aí que eu mostrei, que é o recurso de recortar. Esse outro exemplo aqui que eu vou utilizar com a ferramenta seleção elíptica. Então, só lembrando onde ela se encontra, a ferramenta de seleção, seleção retangular. Elíptica é outro caso que eu vou mostrar posteriormente. Então aqui eu venho retangular com a tecla R e posso fazer isso aqui também. Vou pegar o logotipo aqui. Vou pegar isso, por exemplo. Nesse caso aqui, eu vou selecionar apenas aquele logotipo dentre vários. Então eu posso copiar, pressionar Ctrl C, em seguida na camada que eu desejo, a camada separada. Posso fazer de duas formas, adicionar uma nova camada e adicionar direto. Vou mostrar as duas formas. Então primeiro eu vou clicar aqui. Quando eu clico aqui diretamente, aqui nesse pequeno ícone de criar uma nova camada, eu posso clicar aqui e também escolher aqui diretamente a camada transparência. Então tem duas formas, eu crio uma nova, quando eu abrir eu posso criar uma outra camada de forma transparente, eu posso criar camada de várias cores, como vocês podem observar aqui, correto? Então vou clicar OK porque eu quero essa camada de modo PNG. Então em seguida eu colo. Vocês podem observar que a imagem ela vem grande, porque ela é muito maior que essa área aqui. Como é que eu sei o tamanho da imagem? O tamanho da imagem que eu abri. Então eu posso vir aqui, eu posso pegar aqui ferramentas, ferramentas de transformação, e em seguida vocês vão ter aqui abaixo de transformação, na ferramenta, desculpa, você vem aqui no menu medidas, onde você pode selecionar aqui, clicando de um ponto ao outro, ele vai te mostrar lá na barra de status o tamanho da imagem. Vocês podem observar lá o tamanho. E aí eu posso medir aqui o tamanho dessa imagem, a largura, correto? E eu venho medir aqui a altura e a largura. Vocês podem observar lá na barra de status a altura da imagem. No caso é 952, a altura. Se eu for clicar no outro ponto, clicando ela aqui, vocês vão ver a largura dessa imagem. É uma forma bem legal de você saber o tamanho de uma área que você deseja medir. E se eu quiser saber o tamanho do arquivo? Tem outra forma que também você pode, por exemplo, pressionar a tecla M para sair lá da ferramenta, a ferramenta mover, pressionei. E se eu quiser saber o tamanho desse conjunto de logotipos, desse arquivo, vocês viram que lá na ferramenta, nessa última ferramenta que eu mostrei, que é a ferramenta medidas, com Shift M, é uma ferramenta que eu meço ali aquela areazinha que eu desejo, dentro da imagem. Agora, se eu quiser saber o tamanho da imagem diretamente, eu vou no menu Imagens,
E vocês vão ter aqui o tamanho da tela de pintura. Vocês vão ter o tamanho da área geral da imagem aí, ou seja, a imagem completa. É uma ferramenta diferente. Eu uso do menu aqui, o tamanho da tela de pintura é o tamanho da imagem que você tem ali. Então aqui eu tenho o tamanho todo dessa imagem, 5001 por, é uma imagem de alta resolução, largura 5001 por 3334. Ok? Bom, voltando lá na imagem, para que a gente possa encaixar dentro dessa área, nós vamos utilizar, indo lá em ferramentas, vamos em ferramenta, transformação, é a ferramenta redimensionar, Shift S, só lembrando aqui, tá? Então, Shift S, você vai observar o tamanho da área da imagem, ela está muito maior que 180, porque a gente mediu que ela estava em um tamanho bem grande. Então a primeira coisa, nós vamos pegar aqui Ctrl e barra de espaço e vamos diminuir aqui para ter ideia do tamanho, utilizando o Ctrl, pressionando o Ctrl e barra de espaço para você saber o tamanho em relação à imagem. Observem que a imagem ela só está nesse quadradinho aqui. E aí o que eu venho fazer? Vou reduzir aqui pelos cantos para diminuir de forma proporcional. Posso arrastá-la logo para dentro aqui. Puxo pelos cantos para jogar para a área interna. Pressiono a letra M para sair da ferramenta. Para sair dessa última ferramenta de redimensionar. E agora, se eu quiser visualizar na tela toda, Shift J, ou eu posso utilizar Shift, Ctrl e barra de espaço para deixar a imagem ali. Se eu quiser sair da seleção, Shift A, eu vou sair da seleção e aí eu redimensiono a imagem novamente. Vou ajustar ela aqui, eu também tenho a opção de Ctrl para movimentar. Então eu tenho ali o tamanho da imagem, vou reduzir ela mais um pouco. Só relembrando, ferramentas, transformação, redimensionar, Shift S. E aí eu reduzo ela mais um pouco para a parte interna, para justamente, observem que quando eu reduzo, eu tenho aqui a área da imagem. Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui. Posso reduzir para saber o tamanho da imagem. Então redimensionei aqui. Pressionar outra ferramenta, que é a ferramenta mover, e tá aí a imagem. Bom, vocês observam que eu mostrei para vocês como é que vocês inserem uma nova camada, clicando aqui. Se você quiser remover essas camadas que você não está utilizando, você pode clicar com o direito aqui, né? Clicar com o direito, clicar sobre a imagem, sobre a camada. Vou sair dessa seleção aqui. Vou pegar aqui outra ferramenta para sair dela. Opa. Deixa eu tirar. Outra ferramenta mover. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, como ela já está enquadrada, eu vou tirar esse fundo aqui, utilizando a ferramenta seleção contínua ou ferramenta laço. Então eu clico aqui. Opa, vou clicar na camada correta. Pressiono Delete. Vou jogar essa camada mais para baixo. Vou exibir a tela aqui. Bom, eu vou ter que sair da ferramenta aqui, pessoal, porque ela está ainda selecionada. Então eu vou reduzir o zoom. Vou tentar pegar outra ferramenta para que ela possa sair dessa ferramenta que já está ali. Já selecionei. Muitas vezes, quando você estiver trabalhando com uma ferramenta, você tem que pegar outra para sair da seleção, dessa seleção, que elas às vezes dão um certo probleminha, tá? Então, peguei outra ferramenta, peguei a ferramenta livre, seleção livre, e selecionei, depois usei um Ctrl A para sair da seleção. Então, Ctrl Shift A, perdeu a seleção.
a última seleção que eu estava, então selecionei com a varinha a ferramenta laço, ou a ferramenta seleção contínua. E para eu tirar da seleção, Ctrl Shift A. Se eu quiser selecionar novamente, pressiono. Se eu quiser sair da seleção, Ctrl Shift A. Então cliquei aqui e delete. Observem que a imagem já saiu toda a área e ficou transparente. Aqui ficou alguns, eu vou usar delete. Vou limpar completamente. Posso aumentar mais o zoom aqui para ficar mais próximo. E é isso. Agora vocês podem observar que tem um problema aqui, que quando você aplica essa ferramenta, ela aparece essas áreas aqui, deixando ainda uma parte branca da imagem que havia. Então nós vamos ter que clicar aqui, ó, selecionar com a ferramenta seleção contínua. Em seguida, vamos clicar com o botão direito sobre a camada que tem um objeto, correto? Essa camada aqui que é a camada, vocês podem observar pela cor. Essa outra camada aqui, ela já não nos interessa, olha lá. Vocês podem observar que ela não há necessidade mais dela, porque como eu já havia colocado uma imagem transparente, ela já veio aqui uma outra camada transparente, ela veio, apareceu aqui. Então, quando eu colei, ela já ficou transparente. Então, essa outra camada a gente pode excluir. Então, para pegar essa área aqui dessa imagem, tirar essa área limpa, nós vamos clicar com o botão direito da imagem sobre a camada da imagem, escolher a opção alfa para a seleção. Em seguida, o objeto está selecionado. Observe que ele está selecionado toda essa área. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai retirar essa parte branca aqui que veio na hora da imagem. Quando a gente colou, ela veio junto aqui. Então, ela acabou pegando aqui essa área em branco ainda. Então, pegou a imagem. E o que a gente vai fazer agora? Veio aqui primeiramente, clicou com o botão direito na imagem, alfa para a seleção. Em seguida, você vai no menu selecionar, escolher a opção encolher. Aqui nós temos vários tamanhos para encolher. Qual é a finalidade de encolher? Essa finalidade de encolher é fazer com que essa seleção que está ao redor do logotipo ali, por exemplo, ele vai reduzir mais para dentro para tirar essa área branca. Então a gente vai ter menos trabalho. Então eu vou colocar aqui, eu vou deixar 2, eu posso colocar 1, testando. Posso colocar aqui 1, por exemplo. Clicar OK. Vou aumentar o zoom aqui para que vocês observem. Olha lá. O zoom, quando eu coloquei encolher, vou dar um Ctrl Z. Esse aqui é o zoom que estava normal. Quando eu vou lá no encolher, selecionar encolher, vou colocar um aqui, por exemplo. Olha lá. Vocês observam que ela veio um pouco mais para dentro da imagem. A seleção. Eu coloquei esse tamanho, vou colocar um pouco menor. Vou deixar um apenas. Ok. Vou voltar aqui. Vou voltar de novo lá. Selecionar. Encolher. Deixar onde eu vou clicar. Bom. Segundo, nós encolhemos o tamanho da seleção para a parte interna, justamente para tirar essa parte em branco. E agora a gente vai fazer o que? Nós vamos enevoar. O que é enevoar? Vai fazer com que essa área aqui ela reduza. Então vamos lá em selecionar, na opção enevoar, e ali ele está 5, a gente pode colocar, faz um teste com 4, clica OK, pronto. Quem que está selecionado? Está selecionado o objeto. Eu quero fazer uma inversão agora para ele pegar toda essa área aqui e aplicar e retirar agora, porque senão ele vai aplicar dentro do logotipo. Então volta novamente em selecionar e inverter com Ctrl I. Em seguida, pressiona Ctrl X
E observem que o logotipo, quando a gente reduzir o zoom, o logotipo está todo corrigido, correto? E aí a gente pode puxar ele mais um pouco, colocar no centro. Vamos reduzir mais um pouco o zoom, para que a gente tenha ideia da área geral. Vocês podem observar que pela área aqui está centralizado verticalmente, mas horizontalmente não está. Então vamos pegar aqui a ferramenta mover, vamos tirar a seleção, vamos pegar a seleção para voltar para a seleção, Ctrl Shift A para tirar, pressiona a tecla N, ele não permite mover aí, mas vamos pegar outra ferramenta, que é a ferramenta redimensionar. E aí a gente pode, com a ferramenta redimensionar, a gente pode ajustar ela mais um pouco, ó. Olha lá, para colocar a ideia ao centro, sempre observando que ela vai ficar ao centro ali, dessa área ali. Aparece uma outra janelinha aqui que você pode mexer na altura e na largura. Como eu já ajustei aqui, vou clicar em redimensionar. Ok, então vou pegar a seleção agora. Okay. Observe que essa área em branco ela veio junto. A gente pode apagar também, tá? Pressionei Delete ali e agora retiro a seleção com Ctrl Shift A. Em seguida, eu vou pegar agora, vou salvar o projeto, Ctrl S, para que eu possa colocar outras imagens. Vou salvar aqui, por exemplo, dentro da pasta que eu estou utilizando como padrão para todo o trabalho. E agora eu vou fazer aqui a gravação do projetinho aí, que é o conjunto das camadas. Vou colocar aqui o tipo, o tamanho aqui, logotipo, PNG, em seguida eu vou pressionar Ctrl E para exportar essa imagem. Só lembrando a vocês que aqui vocês vão marcar e escolher o tipo PNG. Vamos escolher PNG. Só lembrando mais uma vez que PNG a imagem vai ficar com um fundo transparente. Da forma que eu trabalhei com ela dentro do GIMP, ela vai ficar transparente. Se eu quiser ela um fundo azul, eu deixo ela JPG. Pressiono E. Em seguida você vai só clicar no botão exportar na janela inicial. Bom, a imagem já está com fundo transparente. Então vamos lá verificar. Quando a gente for trabalhar ela dentro de um site, por exemplo, conforme eu mostrei aqui, no site ideiadigital.me, ela vai ficar transparente aqui. Se eu aplicar uma cor de fundo a todo o site, essa imagem aqui ela vai ficar com fundo transparente quando ela for PNG. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte aí, mostrar esses recursos dessa ferramenta para que vocês possam ter ideia. Um outro exemplo aqui, aproveitando, aqui ó, vocês podem ver que esse recurso também aqui é de PNG, tá? Uma montagem feita aí no GIMP. Ok? Então, por enquanto é só essas primeiras ferramentas aí, e a segunda aula vai ser postada ainda utilizando outras ferramentas. Ok?